Olá, sejam bem-vindos à Marinha TV. Hoje viemos até ao Sport Operário Marinhense, um espaço centenário do nosso concelho, vocacionado para a área da cultura. E vamos estar precisamente a falar sobre um projeto cultural na área da música. Hoje são nossos convidados o João Correia e o Diogo Fernandes, que compõem um projeto local, já de âmbito nacional e internacional. Falamos dos GNTK. Muito obrigada ao João e ao Diogo por terem aceitado o convite da Marinha TV. E a primeira questão, quem são os GNTK? Em primeiro lugar, queremos agradecer o convite, estamos muito contentes de estar aqui a dar esta entrevista à Marinha TV e, na verdade, GNTK são dois curiosos da música que decidiram juntar-se, já tinham uma estrada individual na música e decidiram juntar-se para criar este projeto, fazer uma fusão de vários estilos e tentar enriquecer, pelo menos é essa a nossa intenção, o panorama musical nacional. Portanto, basicamente, somos dois miúdos, já não somos tão miúdos, mas que andamos aqui a divertir-se, e a gostar daquilo que fazem, essencialmente. O GNTK já tem alguns anos, já fizeram alguns espetáculos um pouco por todo o país, também já foram lá fora, mas o que eu gostava de saber é como é que vocês se conheceram e de facto o que é que foi o clique para vocês começarem este projeto juntos, sendo que cada um já tinha o seu próprio caminho na área da música e da produção musical. De facto, houve aqui uma pessoa que acabou por fazer esta ligação, esta ponte entre mim e o Diogo, que ainda hoje continua a ser o agente do nosso projeto, o Rui Félix. Nós pertencemos à Night Shift Agency e nós éramos ambos agenciados por ele, eu como o projeto individual, o Diogo pelo projeto dele. A visão foi mais do nosso agente nessa questão, porque ele conseguiu olhar para mim e ver se calhar o meu potencial enquanto compositor, escritor e cantor, e percebi o potencial que o Diogo tinha e tem, aliás ainda melhor agora, como produtor musical. E há um dia em que eu já tinha até abandonado, eu fui DJ durante muitos anos, eu já tinha abandonado isso tudo, estava a trabalhar numa fábrica, e o Rui ligou-me um dia e perguntou-me o que é que eu estava a fazer da vida, se eu não tinha interesse em criar um projeto musical, mas curiosamente não era GNTK, nós íamos nos juntar com outros miúdos, íamos fazer um projeto à parte deste, só que na altura era preciso um investimento grande para criar um projeto de raiz e então nós decidimos criar os Genetic inicialmente, agora transformou-se em GNTK, mais tarde vamos explicar o porquê. Estávamos no ano de... Estávamos em 2016, a formação deste projeto. E na altura nós decidimos que deveríamos criar algo que fosse acessível a nós os dois, ele era DJ e eu era MC, e foi assim que começou Genetic, só que mais tarde começámos a perceber, mas isso já são outras histórias que vamos contar mais à frente, mas começámos a criar as nossas músicas originais e fugimos um bocado daquele formato de música eletrónica e começámos a entrar mais dentro desta onda, que na verdade ainda não tem um estilo definido, mas... Era precisamente aí que eu queria chegar agora. Como é que vocês se definem? Quem ouve as vossas músicas, se calhar vai mais para o estilo do rap, do hip hop, mas é só isso ou é mais qualquer coisa? Não, nós nunca, desde o início, nunca quisemos fechar um género em que o projeto se focasse. Nós sempre quisemos fazer uma fusão entre várias coisas, ou seja, o projeto desde o início sempre foi uma fusão. Já foi a fusão entre mim e o João, já vínhamos de dois mundos um bocadinho diferentes, e a partir daí nós começámos com um género mais eletrónico. Percebemos rapidamente que, apesar de ser uma fusão já no género eletrónico, eu já envolvia também rap, na altura não se fazia muito, poderia funcionar, mas não era o que nos enchia o coração. E então começámos a explorar o que é que poderíamos acrescentar ao panorama nacional a nível de fusões que não se tenham feito ou que já não se fizesse há muito tempo. E foi aí que começámos a entrar por outros caminhos em que mostramos rap, com hip hop, com R&B, com fado, com rock, é um bocadinho de tudo e isso é assim uma mistória onde a gente tenta misturar tudo, mas não perder a nossa essência. Há sempre uma ligação entre todas as músicas, há sempre uma mensagem que é muito própria da GNTK, uma sonoridade também. E é isso que é o desafio, é todos os dias tentar procurar o que é que vamos fazer a seguir, o que é que vamos tentar procurar de fazer diferente
mas sem perder a nossa essência. E a vossa identidade, no fundo, quem ouvir os vossos temas e assim que o João começa a cantar percebe logo isto é GNTK. E também tenho a sorte. E também tenho a sorte de ter uma voz característica, não é? Esta voz acaba por caracterizar bastante. Mas sim, na verdade, complementando aqui o que o Diogo estava a dizer, apesar de já ter dito praticamente tudo, nós não temos um estilo definido e nós fazemos música porque gostamos apenas. Já nos debatemos com esta questão de então, mas esta música está a sair assim, ainda a passada era uma música mais pesada. Isso não interessa. É assim, se o público gosta, nós não temos que seguir uma regra. A música não tem regras. Isto já diz o James Brown, já dizia o James Brown, não há regras para a música. Se soar bem, se souber bem, nós vamos fazê-la. Portanto, o género para nós é completamente indiferente. E a vossa inspiração? Vocês têm letras fortes, eu recordo-me, aliás, o meu primeiro contacto com o projeto GNTK foi após os incêndios que tivemos aqui na nossa mata, em 2017, com o tema Adamastor, com uma mensagem muito forte, que tocou, eu diria a todos, pelo menos os que somos daqui e que vivemos a mata. Onde é que vocês vão buscar essa inspiração? Surge no momento? Foi uma coisa, esse caso em particular, que vos impactou tanto que tinha de vir cá para fora? Cada música é uma música e eu posso sempre dizer que em todas as músicas que escrevo, porque todas as músicas de GNTK sou eu que escrevo, o Diogo trata da parte da produção, e sempre que eu escrevo uma música tem que haver um fundo ou de verdade ou pelo menos uma essência que dê para partilhar. No caso do Adamastor é um caso muito concreto porque eu sempre disse que foi a música mais fácil que eu já alguma vez escrevi, porque a minha revolta era tanta, o sentimento era tanto, estava tão à flor da pele, que eu agarrei numa caneta e eu não sei se demorei meia hora a escrever toda a música, e é uma música que ainda tem bastante letra. Portanto, nesse caso foi intuitivo. Há outras músicas, como por exemplo a música Minha Joia, onde eu falo do meu próprio funeral, estou a assistir a tudo o que se passa. Foi um tema que já me acompanhava há muitos anos, depois de eu ter assistido ao funeral do meu avô, por exemplo, e de ver coisas que eu se calhar não gostava, se ele estivesse lá ele não gostava de ter visto, outras que ele ia gostar de ter visto, e eu tentei trazer um bocadinho essa mensagem que já se arrastava na minha cabeça há muito tempo. O que nós fazemos sempre a nível de mensagem que transmitimos é tentar sempre transmitir uma mensagem boa, uma mensagem que fala um bocadinho mais de amor, de família. Acho que estamos a precisar também nos dias de hoje juntar exatamente esses valores e juntar a língua portuguesa, da qual eu sou fã, e da música portuguesa da qual eu sou fã, tentar trazer o melhor da mensagem que podemos e não nos perdermos aqui neste caminho. Portanto, respondendo concretamente à pergunta, a inspiração acaba por ser aleatória, umas vezes é no momento, outras vezes tem que já é sentida há bastante tempo, varia bastante. E depois como é que vocês lidam com o feedback do público? Certamente no caso do Adamastor houve muitas pessoas que se identificaram com as vossas palavras, com o vosso sentimento de revolta, e isso foi-vos manifestado? Foi quase instantaneamente. O Adamastor foi um caso quase excepcional, porque a forma como aquilo foi difundido pelas redes sociais foi uma coisa que nós não estávamos à espera. Nós acordámos no dia a seguir o Facebook, eu não conseguia entrar no Facebook, porque aquilo era tanto pedido de amizade, mensagens, notificações, e quando começamos a perceber, víamos de facto pessoas a dizer obrigado pela vossa mensagem, obrigado por dizerem aquilo que nós queríamos dizer e não conseguimos. E acho que a música também é isto, é um condutor de mensagens, e se nós fazemos música, nós temos que aproveitá-la para também, neste caso, uma mensagem de intervenção, mas mostrar que também faz falta à música poder haver alguma intervenção, quer seja política, quer seja desportiva. Independentemente disso, fizemos outra música, por exemplo, que aborda a questão da violência doméstica com a Candy June, que se chama Jaula. Ou seja, temos ali 2 ou 3 temas que nós pegamos em alguns problemas da sociedade que encontramos ou que identificamos, e tentamos também transportá-los para a música. Que é o vosso? Feedback, sim, feedback. Para responder concretamente à pergunta, o feedback foi instantâneo e nós sentimos sempre que as pessoas têm um carinho muito especial por tudo aquilo que nós fazemos e identificam-se com as palavras. Normalmente ouvimos sempre as pessoas dizer, parece que escreveram essa música para mim. Então isso é sempre uma alegria sentir esse feedback do público. Uhum. Vocês não conseguindo identificar um estilo muito próprio, não é rap, não é só hip hop, é uma mistura de várias coisas, também daquilo que vocês ouviram ao longo da vossa vida. Como é que surgiu o fado aqui? Tem uma música também, As Raízes, que fazem uma ligação ao fado. E quem é que ouve GNTK? É só a malta mais nova? Abarcam o público de todas as idades? Não, o GNTK tem uma coisa muito peculiar, que é não há idades. Vamos do mais novo ao mais velho. É incrível como é que um projeto consegue, com música
mistura de tanta coisa, mas que tem sempre, eu penso que seja por causa das mensagens e da sonoridade ser um bocadinho diferente, que agrada tanto a mais novos como a mais velhos. É incrível, quando nós temos espetáculos ao vivo, as pessoas ficam lá e fica dentro dos mais novos a mais velhos, é impressionante. O tema de Raízes começou com o João a escrever a letra e nós percebemos, o João cantou inicialmente a música toda e nós percebemos que havia ali uma essência que poderia ser explorada, e para ser explorada no seu máximo potencial teríamos que adicionar algo que trouxesse o fado para a música. E depois foi uma questão de tentativa e erro, digamos assim. Trouxemos a Jéssica, funcionou maravilhosamente, e o Ricardo Silva pôs umas guitarras incríveis depois no final de tudo, ficou estupendo. Ou seja, basicamente foi feita toda uma base, percebeu-se que havia potencial para acrescentar ali uma fusão diferente, porque o tema só como estava não trazia realmente a fusão que nós queríamos, o fator diferencial que nós queríamos. E depois foram chamadas algumas pessoas para adicionar ali pimenta à coisa. E deu certo, não é? Deu muito mais certo do que estávamos à espera, somos sinceros. Nessa altura vocês também acabaram por alcançar uma notoriedade diferente, marcou de certa forma um ponto de viragem na vossa trajetória? Eu costumo comentar aqui com a nossa malta, com a nossa equipa, que de facto foi o nosso ponto de viragem, foi música Raízes. O Adamastor, nós marcámos uma pegada muito forte porque nós praticamente passámos do anonimato, e não quer dizer que começámos a ser muito conhecidos, porque ainda nem hoje somos, mas a verdade é que foi uma pegada muito forte, porque nós no dia seguinte estávamos na comunicação social do país inteiro. Nós tínhamos a televisão, os canais principais a contactarem-nos para nos fazer entrevistas e tudo mais, portanto acabou por nos dar uma notoriedade. Mas o Raízes foi uma música tão bem conseguida, e isto acaba por ser uma ideia daquela valorização que eu há pouco falei, que é valorizarmos a língua portuguesa, a música portuguesa e a cultura portuguesa. Neste caso, tentar pegar um bocadinho naquilo que é a vertente de fado e trazer para uma mistura de rap, ou independentemente daquilo que as pessoas possam pensar que possa ser o género, foi de facto uma música que nos fez acreditar que este projeto poderia ir além fronteiras. Começámos a ser partilhados por uma série de pessoas individuais, figuras públicas, e de um momento para o outro começámos a ver os nossos números a crescer, e desde então foi só continuar o trabalho. Mas ponto de viragem podemos dizer que sim, que foi o nosso tema Raízes. E como é que são os GNTK quando estão em palco a dar espetáculos? Eu sei que vocês já deram espetáculos em vários pontos do país, também já deram na Marinha Grande, lá fora. Não são só vocês os dois, há muitos mais músicos convidados, há outras vozes convidadas. Como é que é a preparação dos vossos espetáculos e como é que vocês fazem essa interação com os outros colegas? Sim, nós inicialmente começámos em formato de showcase, onde era só eu, o João, e depois adicionámos as segundas vozes. Mas a partir de 2021, aí também o Covid nos ajudou a nós darmos aqui o salto que nós já andávamos a tentar dar há algum tempo. Demos o passo em frente e arrancámos, e os nossos espetáculos hoje em dia é sempre com banda, porque nós achávamos que o formato de showcase não conseguia realmente transmitir todo o potencial que o projeto tinha e toda a energia que tinha para dar ao público. E acho que aquele passo naquela altura foi muito complicado, porque nós não estávamos com datas e estávamos a passar até algumas dificuldades, e envolveu muito esforço, tanto meu como do João como do Rui também, para que a coisa arrancasse. Mas foi um passo muito bem dado no meu entender, porque o nosso espetáculo ganhou toda a dimensão e conseguiu chegar muito mais ao público. O público agora prefere ver os espetáculos do que estar a ouvir na internet, e isso tem visto cada vez mais a acontecer, o que é espetacular, porque nós conseguimos ao vivo transportar toda a emotividade, a energia, a mensagem, para se ganha corpo, digamos assim, ao vivo. Sim, os arranjos são diferentes. E aquilo ganha toda outra dimensão, e realmente ao vivo é onde o projeto consegue passar a mensagem diretamente às pessoas, e felizmente as coisas têm corrido muito bem nesse sentido, e acho que nós temos ganho muito com isso, quando temos passado a banda. E
do público também passa uma mensagem para o palco, não é? O público também é parte ativa nos vossos espetáculos. Uma coisa que não esperámos que fosse acontecer tão cedo, nós termos um grupo de fãs, para nós era uma coisa surreal, assim, ter um grupo de fãs, aquela coisa da malta que se junta toda e vão em conjunto nos carros para nos assistir, com aquelas tarjas à frente do público, e nós somos muito gratos ao GNTK Fans Family, criado pelo Bento Carvalho. Estamos muito gratos a esse grande senhor, e lá está, o público consegue passar isso para o nosso lado e nós sentimos muito mais confiança quando estamos em palco, porque repara, termos um público inteiro a cantar a nossa música, o refrão inteiro, quando nós nos calamos. Eu sei que isso acontece com muitos artistas, mas nós não pensámos que isso fosse acontecer connosco, pelo menos tão cedo. E é ao público que nós devemos isso. Nós devemos muitas coisas ao público, atenção, não é só isto, porque nós, infelizmente, não somos um grupo que tem grandes apoios da grande mídia portuguesa. E nós necessitamos de alguém que ajude a alavancar o nosso projeto. E projetos como este da Marinha TV, a Rádio da Marinha, Rádio de Leiria, entre outras rádios chamadas as pequenas, e estes meios de comunicação também de redes sociais ajudam a divulgar o nosso trabalho. E é aqui que nós chegamos ao público e o público acaba por expandir ainda mais essa mensagem, partilhando. Portanto, é ao público que nós agradecemos e é ao público que se deve grande parte do nosso sucesso, não apenas ao nosso trabalho, mas sim àquilo que o público tem feito por nós, porque tem-nos levado às costas, e nós somos muito, muito gratos por isso, quer nos espetáculos, quer fora dos espetáculos. João, tu és da Praia da Vieira, o Diogo é da Mata Mourisca, aqui do concelho vizinho de Pombal. Muitas vezes, quando se fala em projetos musicais que conseguem ter amplitude a nível nacional, eles têm que estar nos grandes centros, Lisboa, Porto, não passa muito daí. Vocês fazem a vossa vida aqui, já têm projeção nacional. Como é que isso se consegue gerir aqui a partir de Leiria, do distrito de Leiria, no fundo? Como é que vocês conseguem agenciar espetáculos por todo o país? É muito trabalho vosso também nas redes? É o vosso agenciamento? Como é que isso acontece? Nós estamos aqui também para provar que o país não é só Porto e Lisboa. Nós temos Leiria, o distrito de Leiria, com grande potencial no que toca a esta parte da cultura, e um dos nossos objetivos também é esse, é poder mostrar que, vou fazer aqui um parênteses, há uns anos atrás houve um rapaz que me disse que eu, para ser alguém, eu tinha que sair daqui. Tinha que ir para Lisboa, tinha que ir, e atenção, foi um conselho de amigo, não foi uma coisa para mandar abaixo, mas eu fiquei a pensar, porquê é que eu tenho que sair daqui? O país é pequeno, eu não preciso ter que me deslocar 200 km para fazer sucesso, portanto eu posso ficar aqui, eu tenho que lutar, e a verdade, aquilo que nós fizemos desde então foi lutar. O processo de construção de todo este trabalho é cansativo, faz querer desistir muitas vezes. As pessoas não têm noção daquilo que nós investimos monetariamente quando não temos apoios que nos possam divulgar de uma forma mais prática. Todo o esforço que nós despendemos para criar cada música, e respondendo concretamente como é que se faz para nos mostrarmos ao mundo, deve-se muito a esse trabalho de redes sociais. Fazer um investimento não apenas na música, como depois poder fazer propaganda àquilo que é o nosso trabalho, e temos os meios das redes sociais hoje em dia que nos ajudam bastante, facilitam muito a tarefa, e é assim que estamos a começar a chegar às pessoas. Portanto, nós todos os dias vemos mensagens de pessoas do mais norte ao mais sul do país, centro, ilhas, comunidades portuguesas lá fora, que estão constantemente a dizer: venham aqui à nossa zona, nós queremos ouvir-vos, o meu sonho é ver-vos ao vivo, e é graças a todo este trabalho que nós fazemos. Aí sim damos valor à nossa equipa. Eu, o Diogo e o Rui Félix, que temos começado este projeto, começámos isto sozinhos, e foi muito esforço, foi demasiado trabalho, mas agora tudo está a ser compensatório neste momento, porque felizmente houve muito trabalho, houve muito suor, houve muito sacrifício. Nós estamos em março, como é que está a vossa agenda para os próximos meses? Pois falar, eu não sei de cor. Sou sincero, eu não sei de cor as datas todas. 24 de maio. Mas este ano vai ser o ano com mais datas que nós vamos ter. Ainda não está, se calhar, metade das datas fechadas, temos muita coisa já palavrada ou
para ser anunciada. Vamos começar a tocar mais a norte, que não temos feito muitas atuações a norte. 24 de maio. Vamos ter 24 de maio em Gião. Essa já pode ser anunciada. Já pode, por isso é que estava a dizer. Essa já posso anunciar, porque foi anunciada, é verdade. Poderemos ter antes ainda uma data aqui na zona de Leiria, mas eu não posso anunciar porque não está fechado efetivamente e nem anunciado. Mas sim, este ano vamos ter praticamente o dobro ou mais do dobro das datas do ano passado, todas com banda, não vai haver showcase, nós já acabámos showcase, nós ainda tivemos 1 ou 2 showcases o ano passado, e isso está a refletir o trabalho que o João estava a falar na pergunta anterior, que nós temos vindo a fazer, porque hoje em dia é um pouco isso, músicos deixam de ser só músico, o músico tem que fazer já um bocadinho de tudo para conseguir chegar às pessoas, porque se não houver esse esforço, as pessoas não vêm ter com música. E possivelmente vocês também não conseguem ter uma estrutura muito grande, não há uma pessoa dedicada à comunicação, no fundo todos fazem um bocadinho de comunicação, não é? Já tínhamos de ter outra dimensão, se bem, trazia logo outros encargos ao projeto que neste momento não sei pensar. Vocês não conseguem suportar. E depois temos, ainda falando nesta questão, temos este tipo de iniciativas como o Diogo, por exemplo, tomou, que nós tínhamos chegado à conclusão que precisávamos de alguém para fazer comunicação. O que é que o Diogo fez? O Diogo disse assim, opá, quanto é que nós vamos gastar para ter comunicação? Vamos gastar X. Então vamos fazer assim, eu vou aprender aquilo que conseguir e o dinheiro que nós iríamos pagar a comunicação vamos investir no nosso trabalho. Portanto, é este tipo de coisas e de esforço que nós vamos aplicando, cada um de nós, neste projeto, que nos faz conseguir alcançar mais coisas. Isso é uma gestão rigorosa, não é? Eu faço muita coisa. E em traços gerais, como é um concerto vosso? Há temas novos? Vocês vão fazendo algumas experiências com o público? Nós basicamente temos, nós já temos um espetáculo montado, a quantidade de temas originais que temos, já temos que tirar músicas porque senão o concerto durava demasiado tempo. Felizmente já vamos com bastantes originais e tentamos ali colocar 2, 3 covers para dar também a oportunidade ao público que não conhece todas as outras músicas de NTK também poderem cantar e fazer. São boas adaptações ao nosso espetáculo, são versões diferentes. São sempre adaptadas ao nosso espetáculo. Em português? Sim, em português, sim. Todas as músicas são em português. Nada contra a música estrangeira, mas nós... São portugueses orgulhosos. Muito orgulhosos, gostamos muito da música portuguesa e sinto que cada vez mais o público está a abraçar a música portuguesa. E ainda bem. Vejo uma diferença muito grande há 25 anos para cá. Se calhar na altura consumia-se muito mais do que era inglês e hoje em dia cada vez há mais artistas portugueses, aprecia-se mais música portuguesa ou pelo menos música que se fala em português, música brasileira, música palopes, por exemplo, consome-se bastante. Mas falando em relação ao nosso espetáculo, o nosso espetáculo é basicamente tentar perceber quais são as músicas que o público mais gosta e reproduzi-las em palco. Exceção de 2, 3 covers que nós usamos, tentamos sempre equilibrar o espetáculo com, tal como tínhamos dito há pouco, as nossas músicas nós não temos um género, então nós não somos só rock ou não somos só rap, e então o que é que acontece? Nós temos músicas que são muito mais intensas, que acabam por ter muito mais energia, há outras muito mais calmas, umas baladas, e então tentamos sempre criar um equilíbrio durante todo o espetáculo. Acho que a energia está muito bem concentrada, muito bem dividida desde o início ao fim. Começamos com grande energia e vamos sempre mantendo uma onda de altos e baixos e tentar acabar sempre da forma apoteótica, não é? Com os instrumentos todos a quase partirem-se em cima de palco. Isso não convém, se depois há prejuízo. Dá prejuízo, mas os músicos tratam disso. Eles são patrocinados, não estou a brincar, não são nada. Daquelas datas que ainda não estão fechadas, há alguma coisa aqui assim próxima? Marinha Grande? No horizonte? Ou seja, as que não estão anunciadas, há muitas. Não se pode dizer ainda, não é? Zona, sim, Zona de Leiria, vai haver muita data na Zona de Leiria. Podem estar descansados. Vocês estão dedicados a este projeto, é a vossa vida? Sim. São GNTK? Ou seja, a minha vida profissional e a dele envolve-se apenas na música, na arte em si. Eu tenho outros projetos, faço parte de outras coisas, mas este é sempre na música. Sim, mas tudo dentro da música. Geralmente fala-se, até por essas dificuldades que o Diogo referia, que é difícil um artista nos dias de hoje, no meio nacional, viver deste ramo. Muito difícil, aliás, são muito poucos aqueles que conseguem. Eu na altura, por exemplo, na altura do Covid, foi um desespero muito grande para mim, porque do nada vimos sem atuações, vimos sem nada, e eu tive que começar a escrever letras e vendê-las a preços ridículos, e passava noites acordado
para poder escrever para outros cantores, que é o que eu faço, e muitas das vezes a minha mulher chegava a encontrar mais 7 da manhã com as mãos na cabeça e quase a chorar, porque eu tinha que vender, eu tinha que arranjar dinheiro, não havia trabalho na altura, e então andava a vender letras a preços que era impensável hoje poder vender uma letra. Portanto, há muito esforço, há muito sacrifício para se conseguir viver da música em Portugal, sim. E arrependeste de teres vendido alguma dessas letras? Que se calhar hoje são temas de sucesso que o público não sabe. Bastantes músicas. Podiam ser sucessos do GNTK. Sim, que não só podiam ser sucessos nossos, mas músicas que eu escrevi, onde eu coloquei a minha alma naquela música, naquela ou naquelas músicas, por toda a fase que estava a passar, e depois vê-la reproduzida noutro artista e pensar, era eu que queria dizer aquilo, mas faz parte do trabalho. E a interpretação certamente não tem nada a ver porque não saiu daquela pessoa, não é? Coisa completamente diferente, mas pronto, lá está. A gente não pode ter tudo, tem que ser assim. Qual é o vosso sonho, enquanto artistas, enquanto dupla, GNTK, até onde é que vocês gostavam de chegar? Algum palco que vocês ambicionem subir? Ou não tem nada a ver com isso? Responder os dois, mas eu já disse isto, eu um dia quero poder fazer um coliseu. Eu acho que em Portugal, poder fazer um Altice Arena, estamos a falar dos maiores palcos, que a consagração de um artista em Portugal. Mas eu sempre tive aquela ideia de poder fazer um coliseu e não está fora de questão que, ou seja, já estivemos mais perto disso acontecer, não que estejamos perto, mas bem mais perto do que estávamos há uns anos atrás. Portanto, estamos a lutar muito por isso. Não sei se ele tem uma resposta diferente. Também não há muito mais salas assim. Sim, eu concordo com o que estavas a dizer. Isso seria uma coisa que para mim seria impensável há meia dúzia de anos atrás. Estou a ver agora a começar a ser possível, entre aspas, vir a acontecer, o que é fantástico. Mas eu na música tenho uma maneira de estar. O meu sonho é nunca perder o gosto pela música. Às vezes a gente, quando se começa a ficar muito conhecidos, vejo que artistas perdem um bocadinho o gosto pela música. Está aquela obrigação, não é? Começa a tornar-se tudo uma obrigação, e eu gostava que isso nunca acontecesse. Eu gosto mesmo disto, e então gostava que isso nunca acontecesse. Eu fazer grandes salas e assim Não me preenche. não é para preencher, é eu conseguir acordar com vontade de continuar só. E manter a genuinidade do vosso projeto, não é? Das vossas letras, das vossas mensagens. Tentar sempre manter isso. Não sei se vocês querem deixar alguma mensagem às pessoas que estão a ver a Marinha TV, que vos conhecem, e a quem não vos conhece, se querem dizer alguma coisa sobre o vosso projeto, ou revelar, quiçá, alguma coisa que esteja no horizonte e que já se possa saber. Nós estamos numa fase que, felizmente, há muita coisa que podia ser revelada, mas infelizmente não vamos poder fazê-lo. Podemos dizer que este ano vamos cumprir um objetivo que tínhamos desde o início do projeto, que em breve vamos poder anunciar. Infelizmente não está nas nossas mãos, não o podemos fazer. Temos outra coisa que... Não me vão contar nada de nada. É assim, o que é que nós podemos dizer? Complicado, como ainda não há datas definidas. Sim, como não está definido, vale a pena estarmos a falar, porque pode demorar muito. Pode não se concretizar da forma que está previsto. Por exemplo, ontem podemos aqui abrir um bocadinho da cortina, mas ainda ontem estivemos a tratar de algo que o público nos tem pedido há muitos anos. E nós desde então não fizemos e começámos a pensar em fazer. E então o maior pedido do público vai acontecer, e estivemos a tratar ainda ontem disso em reunião. Deixar uma mensagem à malta que está a ouvir, que está a ver a Marinha TV. Primeiro, obrigado por estarem desse lado. A malta que está a ouvir e a ver, agradecer também por darem continuidade, darem visibilidade a projetos como este, a Marinha TV. Para nós é um gosto muito grande repetir, estar aqui com vocês e sentir que dentro da nossa área, da nossa zona, temos quem nos apoie. É o caso, é o que está aqui a acontecer neste momento. E um conselho, posso dar um conselho na área da música, é a única coisa que eu acho que sou bom de facto, pelo menos o meu pai diz-me isso, assim, pá, se não fosses músico, tu não eras nada, eu não sou bom a mais nada, só sei mesmo escrever música, de resto, e sei fazer filhas bonitas também. Pronto, já são duas coisas boas. Há uma qualidade aí que não abdico dela, mas enquanto músico, o conselho que eu dou às pessoas que querem seguir, que gostam do nosso trabalho e que se identifiquem com ele, eu digo, a luta é muito grande, atenção, a luta é muito grande, mas nós só perdemos quando desistimos. A resiliência acima de tudo. Se outros artistas conseguiram, qualquer um de nós é capaz. A questão é
nunca deixar apagar os sonhos, nunca deixar de manter o foco, e por mais vezes que a gente caia, vamos sempre contar essas vezes de pé, assim como nós dizemos numa das nossas músicas, eu conto todas as vezes que caio, mas sempre as contei de pé. Por isso, resiliência, força, e mais uma vez obrigado aqui pelo convite de podermos estar na vossa presença. E são felizes também nesse vosso trabalho, isso também transparece, não é? Aliás, faço aquilo que gosto, nunca me queixo. Às vezes a malta diz assim, então, tenho muitos concertos, é cansativo. Mas foi aquilo que eu pedi. Assim, eu não posso pôr as culpas em cima de ninguém. Eu sempre disse que queria fazer isto, agora tenho que arcar com as consequências. As consequências também não são boas, mas pelo menos posso dizer que faço aquilo que gosto, tenho o meu horário de trabalho, eu escolho como faço, mas atenção, tem que se trabalhar. Sem dúvida nenhuma. Para terminar, uma questão que eu sei que muitos fãs, muitas pessoas que vos seguem também fazem, é porque é que vocês são GNTK? O que é isto, GNTK? Qual é o significado da vossa sigla? Então é assim, GNTK surge de uma fusão genética, porque eu e o João vinhamos de mundos um bocadinho diferentes, e então a nossa fusão, a gente achou que era uma fusão genética. Era uma identidade única, era uma identidade um género próprio, então era genético. O genético, a música também está na vossa genética, portanto fará todo o sentido, não é? Exatamente. E depois como sugeriram-nos, depois mais tarde sugeriram-nos tirar as vogais. Foi mesmo uma questão de opinião e nós aceitámos, concordámos em tirar as vogais e ficar só o nome GNTK. Gostaram? Soa bem? Soa bem, há quem gosta, há quem não gosta. A história não é assim maravilhosa, mas é a nossa e temos muito orgulho nela. Olha, muito obrigada ao João Correia e ao Diogo Fernandes, que são o GNTK, um projeto local para o mundo. Muito obrigada a vocês por terem aceitado dar esta entrevista. Muito obrigada também ao Sport Operário Marinhense, que nos cedeu esta sala. E quanto a quem nos vê, manterem-se atentos aos GNTK, haverá novidades em breve. Vamos ver se vamos ter algum espetáculo aqui na nossa zona. Muito obrigada.